Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, estou aqui com uma convidada super especial, a professora Bianca Amaral. Ela é psicóloga, formada há 23 anos e especialista em saúde mental e especialista também em psicoterapia pela Universidade de Buenos Aires. Ela iniciou licionando para o ensino superior em 2007, há 17 anos, onde ela permanece nos dias atuais, e também a nossa professora lá na Uniensino em vários cursos. E ela também é comentarista de programas de TVs e rádios, assim que ela se formou em 2004, há 21 anos. Então vamos falar com essa simpática, maravilhosa Bianca. Olá, alunos, alô, espectadores de qualquer canto desse Brasil. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com você hoje aqui. O prazer é meu, prof. A gente vai falar um pouco de inteligência emocional, já que ela é especialista em saúde mental, gente. Então não tem pessoa melhor para falar sobre a saúde, sobre a inteligência emocional agora, né, nesse ano de 2025. Então, gente, a pergunta que eu faço para começar esse podcast é: o que é inteligência emocional e por que ela se tornou um tema tão crucial, especialmente em 2025? Veja, é simples. Inteligência emocional é o ato de equilibrar razão e emoção, basicamente. Então, nós temos a razão e a emoção. Quando somos inteligentes emocionalmente, nós usamos cada qual no momento certo. Então, tem momentos que pedem que a gente use mais da razão, tem momentos que pedem que a gente use mais da emoção. Então, ser inteligente é olhar a situação e pensar: opa, e aqui? Preciso ser mais racional ou mais emocional? E por que ela é tão crucial? Porque tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande nesta habilidade. Tem pessoas que são pura emoção. Tem pessoas que são puramente razão. E existe a necessidade de se aplicar a emoção correta no local correto. Se a gente seguir por uma ordem só, não vai dar certo. É verdade, o equilíbrio é tudo, né? Tem que ter. Tem que ter o equilíbrio, né? Eu vi até você comentando num dos podcasts que eu assisti seu no Instagram, você falando de uma frase de efeito, agora que eu não vou lembrar, que as pessoas elas têm que ter essa inteligência, elas têm que ter, até eu falo para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo teria que ter um terapeuta para equilibrar essa parte, porque tem pessoas que realmente, como você falou, são um pouco mais razão, um pouco mais emoção, ou muito mais, e não tem esse equilíbrio. Isso vai aparecer no comportamento da pessoa. A gente sempre diz assim, que você conhece pelo comportamento. A fala, a palavra, ela é muito fácil de ser trabalhada, manejada, mas o comportamento, ele entrega a pessoa na sua essência. Então, toda pessoa tem um pensamento. Esse pensamento gera uma série de emoções dentro do nosso corpo. E nós vamos produzindo hormônios, neurotransmissores. A parte química começa a trabalhar a partir de um simples pensamento. E o nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então, se eu tenho um pensamento agora disfuncional e começa a vir uma emoção de medo, e meu corpo começa a produzir adrenalina e eu começo a ficar mais agitada, nervosa, o meu cérebro entendeu o quê? Que eu estou em perigo. Ele não tem noção. Calma, gente, ela só pensou. Ela não sabe nem se o que ela está pensando vai acontecer ou não. Mas o corpo já começa a se programar. E o que acontece? Eu tenho um comportamento. Então, muitas vezes a pessoa tem esse comportamento completamente disfuncional por causa de um pensamento. Me veio agora em mente aquele desenho, né? O Divertidamente. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E tem uma charge também no Instagram, eu não lembro agora certinho, se é Guilherme Bandeira ou Henrique Bandeira, são dois personagens. Um é um cérebro, um bonequinho cérebro, e o outro é o coração. E eles passam o dia inteiro o cérebro tirando o coração das enrascadas que ele se mete. Porque o coração é emoção.
E não que ela seja ruim, mas ela precisa ser trabalhada na intensidade correta. Tem gente que é muito coração e tem gente que é muito razão. Então não vai ter um melhor e um pior, mas vão ter emoções em graus diferentes e em locais certos. Então, no trabalho, você apresenta um tipo de resposta de emoção. Com a tua família, com o teu esposo, nas tuas relações, com outra emoção. E você vai colocando na balança o que você precisa sentir naquela maneira e se comportar de tal. Então, por isso que é uma habilidade tão importante. Em 2025, onde as pessoas estão com muita pressa e com pouca paciência, a gente vê muito esse ciclo se atropelando. E muitas vezes a pessoa colhendo experiências de insucesso, infelizmente, por causa de um comportamento inadequado. É. Aí a minha pergunta é: neste cenário atual, com tanta tecnologia e automação, qual o papel das habilidades humanas com a inteligência emocional? Ela é um diferencial ou já se tornou a necessidade básica? É uma necessidade. Hoje em dia, sim, tem que ter. Tem que ter, porque você veja, tem uma questão interessante que a gente chama de análise de perfil comportamental. Vamos supor assim, numa empresa. Para você colocar um gestor, um líder, essa pessoa tem que ter inteligência emocional. Se eu pego um líder com uma capacidade técnica surreal, um currículo esplêndido, mas a pessoa não sabe lidar com pessoas, então não dá mais para ser uma simples habilidade. A pessoa precisa da inteligência emocional ao longo da carreira dela. Se ela apresenta inteligência emocional num dia e no outro ela não tem, fica estranho. Cadê o equilíbrio daquela pessoa? E como que nós, de fora, olhamos para uma pessoa que a gente entende que está desequilibrada emocionalmente? Que tipo de respeito esse profissional vai ter? Às vezes a pessoa tem um currículo maravilhoso, desde o aluno com notas, desde o profissional com uma formação acadêmica, mas nas relações sociais, por onde aquela pessoa passa, ela se envolve em conflitos. Ela cria certas intrigas ou se envolve em questões que não têm nada com o cunho profissional, por simples falta de inteligência emocional. Então, já não é mais só necessidade. Tem que ter, é um diferencial que tem que fazer parte de nós. A gente vai falar um pouquinho na área do trabalho, inteligência emocional no trabalho. Como a gente falou de liderança e tal, eu vou continuar umas perguntas aqui sobre liderança. A inteligência emocional pode ajudar na liderança? De que forma ela permite que um líder inspire e motive sua equipe de maneira mais eficaz? Com certeza. Eu diria além até que a inteligência emocional ela vai ser uma habilidade que vai contar pontos muito altos. Por quê? Porque o líder ele não é só um gestor. O gestor ele faz gestão. Gestão a gente entende como parte administrativa, burocrática, mas ser líder é inspirar, é transformar a vida de pessoas. Então, para eu ser um bom líder, um bom gestor, eu tenho que ter essa habilidade hoje em dia. Eu preciso saber ouvir, eu preciso ver além do meu departamento, do meu cenário. Eu preciso me preocupar com os meus colaboradores quando eles não demonstram estar num bom dia. Porque você vai encontrar gestores que identificam que o seu colaborador não está bem, fazem de conta que não viu e vamos nos concentrar no objetivo do dia. Mas um líder hoje com inteligência emocional, ele se preocupa com o material humano. Porque uma empresa também é sobre números? Sim, mas sem pessoas ela não é nada. Então o líder ele tem que saber cuidar de pessoas. Com certeza, porque eu acho que o resultado final vai ser isso, né? Vai ser a pessoa saber lidar com vários tipos de pessoa ali, principalmente com colaboradores, né? Porque cada um tem um perfil, cada um tem um jeito, e depois o resultado final disso vai ser essa liderança saber manejar. Porque aí você tem uma equipe mais engajada. E onde a equipe se engaja, você tem números mais altos e um resultado positivo. Então, grande parte das empresas hoje que operam no positivo, elas estão com inteligência emocional alta.
Então, são empresas que investem em treinamentos. E já foi aquela época que você investia só nos CEOs, na alta diretoria. Hoje em dia, você investe em toda a equipe. E parece, eu não sei, né? Mas me parece que está sendo quase que obrigatório, né? Ter uma psicóloga, uma pessoa para ouvir esses colaboradores também, né? Para engajar mais a equipe. É que agora também teve a questão da NR1, que está em vigência e está em fase de adaptação, e todas as empresas vão precisar ter um canal. Não necessariamente um psicólogo, mas uma ouvidoria ou um departamento onde o colaborador tenha a quem recorrer no momento onde ele está se sentindo vulnerável. Então, vamos supor que ele veio para a empresa hoje, mas ele não estava bem. Não é nada relacionado in loco à empresa, mas ele trouxe um problema de casa, ou ele está passando por um assédio moral, ou ele está passando por algum conflito no trabalho e isso está deixando ele instável ali no trabalho. Então, ele precisa ter esse canal de comunicação dentro da empresa. Falando um pouquinho do lado difícil, como o controle emocional nos ajuda a lidar com o estresse, a pressão e as mudanças do dia a dia? Ótimo. Veja, nós temos alguns pilares de inteligência emocional e nós precisamos entender que o profissional é um pilar. Por trás daquele trabalhador tem um humano, tem um pai, tem um irmão, tem um marido, tem um amigo. Então, assim, cada lugar que nós andamos, nós temos um papel diferente. Então, em sala de aula, eu sou professora, no meu consultório, eu sou psicóloga, em casa, eu sou mãe, sou esposa, também sou irmã, também sou filha. Então, assim, em cada lugar com quem eu estou, eu me comporto de uma maneira. Então, se a gente aprender a separar, porque o que acontece? Se eu venho trazendo uma energia boa, uma positividade do lugar onde eu estava, eu respingo. Eu sigo emanando aquela a alegria. Estou radiante, eu estou feliz. Mas se eu chego aqui para você com outros problemas, isso também respinga em vocês. Então é importante a gente separar quando a gente está bem de quando não está bem. Porque a pessoa que eu vou me conectar daqui a 30 minutos, ela não tem culpa. Então eu não posso simplesmente descarregar frustrações e problemas em cima de uma pessoa que está com uma expectativa em cima. Então vamos chegar, vamos fazer um evento. Tá todo mundo animado, eu chego com um problema e estrago todo aquilo. Não dá, a gente tem que separar. Os problemas foram feitos para serem resolvidos, mas com a pessoa certa, no local correto, com uma comunicação assertiva. O que é isso? Falar do jeito certo, na hora certa, no tom de voz adequado. Olha que desafiador. Sem que eu me sinta culpada e sem que eu te magoe. Então tem todo o contexto. Então a gente precisa entender de comunicação assertiva. E principalmente com ética. Ninguém tem que saber. Você não precisa passar o problema. Está com problema, você vai até X, resolve assertivamente. A pessoa que está sem inteligência emocional, ela também acaba pipocando. Ela acaba comentando coisas que não cabem, que não precisa, e daqui a pouco acaba virando, lembra um telefone sem fio? O negócio chegou totalmente distorcido lá na outra ponta. Por quê? Porque alguém falou algo. E a fala vem carregada de crenças. O que são crenças? São as experiências pessoais daquela pessoa. Então, ter inteligência emocional é eu entender aonde está o problema, como eu vou resolver, com quem eu posso contar, como eu vou resolver, mas sem que eu tenha que envolver todo mundo no negócio. Senão, daqui a pouco você tem um problema muito maior e que está tirando o foco do problema principal. Mas ouvindo você falar, eu fico imaginando que falta muito inteligência emocional para muita gente. Bastante, né? Bastante. Falta mesmo. Porque esse autocontrole, né, de poder não levar as coisas do trabalho para casa ou da casa para o trabalho, isso que tem que ter um jogo de cintura ali muito grande. E principalmente assim, entender que nem tudo é sobre nós. Que é uma tendência do ser humano é achar que tudo gira ao redor. Exatamente, às vezes não é.
Então, às vezes, perguntas, situações, dependendo do teu humor no dia, você interpreta totalmente distorcido uma situação. Então, também é importante sempre você mensurar como eu estou me sentindo hoje para enfrentar esse conflito, esse desafio. Porque se você não acorda num bom dia, ou se você vem com essa bagagem de problemas junto, isso também distorce tudo. Então envolve um processo de autoconhecimento que é maravilhoso. Quem se conhece, né? E se conhecer assim, prestar atenção no corpo, numa respiração, até na maneira como você está se alimentando. Tem gente que está engolindo a comida, não sabe nem o que comeu, não sabe nem o que jantou ontem. Então, assim, o nosso comportamento, as nossas emoções, elas falam conosco a todo momento. Se eu não consigo nem dar conta de prestar atenção nas coisas que dizem respeito ao meu redor, você imagina se eu vou ter condição de perceber o que está acontecendo ao meu redor? Então, tudo começa com autoconhecimento, de parar e prestar atenção em como eu estou, como vai a minha interpretação de texto, de situações e de pessoas também, e ficar com esse olhar um pouquinho mais apurado. Por isso que grande parte dos pacientinhos de psicoterapia hoje, eles estão em processo basicamente de autoconhecimento, para que você possa ficar mais sensível, com um olhar mais apurado, com aquele feeling bem ajustado, para que você consiga perceber primeiro a si mesmo, para depois dar conta do outro. Não tem como eu salvar o outro se eu não consigo nem salvar a mim mesmo. A máscara cai antes para nós, né? A gente tem que colocar Exatamente. Aproveitando na área de trabalho, você é uma das professoras mais queridas lá da Uniensino, então, falando de trabalho, quero que você fale, conte um pouquinho, né? Saindo um pouquinho da inteligência emocional ali, mas conte um pouquinho como que é esse teu lado acadêmico, né? Que faz tantos anos que você já dá aula, mas aqui na Uniensino mesmo. Legal, muito obrigada pelo carinho. Mas São é meus verdade, amores. eu vi até os comentários, né, dos alunos ali no teu Instagram, então eu falei, nossa. Eles são meus amores, eu sou suspeita. Sou suspeita. Eu tô na Uniensino, já vão fazer, eu acho que fez 2 anos. Eu entrei como professora e tutora. Na época fui tutora do curso de psicologia. E atualmente estou só lecionando, né? E aí já passei por muito curso. Nossa, já teve psicologia, já fiz veterinária, já fiz direito, já fiz odonto, já fiz enfermagem, já fiz até RH. Porque a psicologia, ela cabe em qualquer curso. Então, consigo transitar por vários locais, né? Mas sempre com esse amor. E eu digo assim que ser professor, principalmente no Brasil, ele vai muito além do ensinar uma disciplina. Ele é uma questão de amor e de propósito. Tem alguma coisa que puxa um professor para a sala de aula. E essa relação com o aluno, ela é natural. Ela é natural e ela é uma via de mão dupla. Do jeito que eles se conectam a mim, eu sou a eles. Mas é um amor, é um carinho muito grande. Sempre fui muito respeitada, muito querida por todos eles. Eu sou muito suspeita para falar. E esse semestre só na psicologia. Só no Auer. O semestre passado estava lá no Neovire também. Mas todo semestre nós temos um rodízio. Sim. Nós aplicamos um formulário e dá uma mudada nas disciplinas, nos dias da semana. Então tem uma rotatividade, o que permite também, que é muito bacana, que sempre esteja conhecendo gente nova. Não só dos alunos, os próprios professores, né? Porque a gente não conhece. A gente conhece um pouquinho do que está naquele dia na sala dos professores, alguns momentinhos do dia, né? Daquele período. Senão tá todo mundo trabalhando, todo mundo em sala de aula. Então o contato acaba sendo maior com os alunos, que a gente passa 3, 4 horas por dia em sala de aula, do que com os próprios colegas de profissão. Então, a gente encerra mais um bloco, gente. Eu sei que vocês estão amando. E a gente continua no outro bloco, então.